como hoje o programa de asfaltamento do Ricardo Nunes, só de atendimento da Moca, de recapeamento e de tapa-buraco, já é mais do que você somar o que ele fez em Cidade Tiradentes, o que ele fez no Grajaú, o que ele fez em Parelheiros, o que ele fez no Parque de Taipas, com a justificativa de que é sobre os lugares que tem mais circulação de carros. Mas, primeiro, o contrato está errado porque é com base no volume de asfalto, não é com base na qualidade nem no cuidado que você tem na rua. A prefeitura não faz o trabalho básico, que é conversar com a Sabesp, é conversar com as teles e falar, olha, vocês precisam fazer um furo aqui nos próximos 10 anos, façam agora, porque eu vou recapear e não vou mexer mais. São Paulo tem um decreto da gestão Serra que normatizou a forma como a Sabesp ou a Enel tem de reparar asfalto destruído por elas próprias, né? Elas continuam fazendo de maneira irregular, né? Elas não podem, se elas abrem um buraco desse tamanho aqui, elas não podem tapar esse buraco aqui. Elas têm de tapar de calçada a calçada. Tem uma faixa, uma largura da faixa para ser recomposta. E elas não fazem. A Sabesp, que é uma empresa pública, não é? O que é mais surpreendente ainda, né? Porque se é o privado, já é ruim e já é errado, tão errado quanto, né? Mas você ainda fala, bom, agora uma empresa pública também, geralmente quem é gestor da Sabesp, não é? Secretário de Recursos Hídricos, tem interlocução com o prefeito, uma coisa meio estranha, mas tem um decreto. Um decreto simplesmente da gestão José Serra. Isso, e ele é ignorado. E é da época, quem trabalhou esse decreto foi o André Matarazzo. Exatamente, secretário de é um dos principais, uma das pessoas que mais tem me ajudado com o meu plano de governo. Candidato. Eu entrevistei o André Matarazzo dia desses. Eu reputo o André Matarazzo, e aqui fico absolutamente tranquilo para falar isso, como uma das pessoas que melhor conhece a cidade de São Paulo. Mas assim, ele não o senhor sabe muito melhor do que eu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é a técnica, outra coisa é cativar o público, né? É difícil encontrar alguém que combine essas duas coisas, né? A técnica, o conhecimento das coisas da cidade, o gosto pela cidade de São Paulo, porque São Paulo tem esse azar também, né, deputado? De muitas vezes ser usada como trampolim para outras coisas, né? Então, assim, como se administrar São Paulo fosse trampolim para qualquer coisa, né? É um fim em si mesmo, né? Mas ele gosta, né? Ele gosta, dá para perceber que ele tem prazer naquilo, né? Mas não é um cara que cativa massas, né? Enfim, ele faz parte do jogo. E ele disse pra gente que tinha recebido um convite do PSDB para voltar, para concorrer. Até onde eu sei, eu converso muito com ele. Ele é uma das pessoas que mais tem me ajudado com o meu plano de governo. Acho que se decidir sair candidato, é uma boa candidatura para ajudar a enriquecer o debate, né? Qualificar o debate, que é uma pessoa que conhece muito a cidade, é uma pessoa muito qualificada e que eu tenho muito orgulho de ter contato, ter amizade já de longa data e que tem auxiliado no programa de governo, nesses pontos até que você colocou, né? Da própria confecção do decreto até a coordenação da Sabesp com as teles, com a Secretaria de Obras para você fazer esse recapeamento. Então, para mim, seria um sujeito que elevaria bastante a qualidade do debate, mas que, de todo modo, em sendo candidato e não sendo candidato, é uma pessoa que eu tenho e vou continuar tendo como referência para, como você colocou, uma das pessoas que mais conhece a cidade e que, como eu, tem essa vontade de... porque o cargo de prefeito é aquele que tem uma resposta mais rápida para os problemas da sociedade. E é isso que dá mais satisfação política, de você poder resolver rapidamente uma demanda. Isso, costumam dizer que São Paulo é um cemitério de políticos. Sim. Né? O senhor já deve ter ouvido isso, que a prefeitura de São Paulo é uma espécie de cemitério. Assim, o sujeito entra lá e, assim, o destino é 7 palmos abaixo da terra, né? O senhor considera isso uma... porque é difícil, né? Pô, vamos ser honestos. Claro. Eu me lembro da época que eu era repórter, acho que até citei isso aqui na entrevista com a deputada Tabata, sua colega. Pô, tem lugar que eu chegava para inauguração de céu, assim, Zona Norte, né? Que é muito, né, sinuosa. Às vezes você subia no alto de um morro qualquer ali, olhava para baixo, só favela, falava assim, porra, não tem mais jeito. Não é possível. Isso aqui não... Olha o mundo de gente que tem aqui vivendo sem absolutamente nada. Né? Quanto de dinheiro o cara vai precisar para tirar essa gente daqui ou para qualificar esse bairro aqui, transformar isso aqui num lugar minimamente habitável, né? Eu, ainda jovem, me surpreendi ao saber que não tinha gente que não ia para a escola em São Paulo porque não tinha uniforme, não tinha tênis, pô. Tem uma discussão aqui em São Paulo, lá na gestão Marta. Não, dinheiro de uniforme, material e transporte é gasto com educação ou não é gasto com educação? Tinha essa, né? Porque tem o mínimo constitucional. Sim. E
E, de fato, tinha gente em São Paulo que não ia para a escola por falta de tênis. Sabe? Falei, pô, não é possível. Tem. Né? Então, assim, de fato, quando você olha a distância assim, aí você fala, pô, não tem jeito. Então, o cara que entrar lá, acabou para ele. Não, então, acho que o primeiro ponto é o seguinte, o sujeito não pode ter medo de administrar a cidade, ele não pode ter medo de enfrentar desgaste político, ele não pode ter medo de, muitas vezes, enfrentar decisões impopulares, mas que no longo prazo vão dar resultado. Né? Ele tem que estar disposto a, de fato, administrar a cidade. É realmente um país, né? A cidade de São Paulo. Eu tive esse ano... São vários países, né? Eu viajei o mundo esse ano para trazer o que há de melhor em grandes metrópoles, né? Cidades ao redor do mundo e ao redor do país, para o meu plano de governo, né? E até eu tive com alguns deputados. Agora, não sei se você está acompanhando, mas caiu todo mundo em Portugal, né? Teve um escândalo sobre, salvo engano, era uma licença ambiental, né? Que o primeiro-ministro foi pego lá por 140 vezes, né? Numa escuta. Caiu todo mundo. Eu tive lá esse ano em Lisboa e em Porto conversando com deputados do Iniciativa Liberal, que é um partido que, inclusive, está crescendo bastante nas últimas pesquisas e que o PSD, que deve formar a maioria lá, vai precisar conversar com a Iniciativa Liberal se quiser formar governo, e até aproveita a oportunidade para desejar sorte ao deputado Bernardo Blanco, do Iniciativa Liberal, que tem liderado lá a bancada. E conhecendo o presidente do partido, né, e me apresentando, falando que era pré-candidato a prefeito de São Paulo, ele até perguntou, mas quantos habitantes tem lá? Eu falei, tem mais ou menos uns 12 milhões. Ele falou, você já pode ser primeiro-ministro aqui. Mas Então, de fato, é um universo. E você colocou desse problema, você vai, como eu já falei sobre o Parque de Taipa, tem um membro do MBL, José, que tem uma ONG lá para levar jiu-jitsu, para levar presentes de Dia das Crianças, de Natal, né, para as crianças lá da comunidade. E lá é um lugar que não tem água tratada. Lá é um lugar em que as pessoas elas não compram roupas claras porque a água é barrenta. Isso na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país. É o terceiro orçamento do país. Ou seja, outros 26 entes da federação, eu ia falar estados, mas tem o Distrito Federal, que são governos estaduais, tem um orçamento menor do que a cidade de São Paulo. E hoje a capacidade proporcional de investimento da cidade de São Paulo é maior do que do governo federal, com caixa que ela tem hoje de 35 bilhões de reais. Que sabe-se lá como é que está sendo gasto, porque também tem um problema gravíssimo de transparência nos dados da prefeitura. Eu tenho várias ações do Tribunal de Contas do município em relação a isso. E na próxima semana, inclusive, uma nova ação no Tribunal de Contas da União, porque teve repasse de recurso federal do FNDE para a construção de creches. A prefeitura não construiu as creches e ficou com recurso. O que é ilegal. Então, de fato, é uma cidade gigantesca com vários problemas, com problemas de um país inteiro. Agora, você não pode ter medo de, se esse for o último cargo que eu vou exercer na minha vida pública, mas eu deixar um legado político positivo para as pessoas que moram na cidade, eu me dou por satisfeito, não tenho problema com isso. Bom,